E eu vou colocar aqui mais umas vantagens. Ao realmente ler a vida desses cientistas, quem eles foram, a vida piedosa deles, a comunhão que eles tinham com Deus mediante o estudo da Bíblia, eu sou realmente motivado a colocar mais algumas vantagens, além daquelas que eu coloquei anteriormente, da visão criacionista. Coloquei aqui então a primeira delas, a vantagem 1. O pesquisador científico que tem a consciência de ter sido criado à imagem e à semelhança de seu Criador, espera encontrar um mundo natural com um grau extremamente alto de ordem e estabilidade, acessível e passível de ser compreendido mediante a observação e experimentação. Um cientista cristão não vai cruzar os braços e dizer Deus criou. Não. Ele, ao ver a natureza, ele vai se sentir motivado, realmente, porque se Deus criou, isso deve ser passível de ser investigado racionalmente. Essa visão, essa postura foi realmente a que permitiu a mudança da era medieval para a ciência moderna. A visão de uma natureza passível de ser investigada. Não deuses brigando na natureza, uma natureza não confiável, como os gregos pensavam. Essa visão, inclusive, ela é parte da motivação para o desenvolvimento da ciência moderna. A vantagem 2, é importante também, o cientista cristão se sentirá continuamente encorajado a perscrutar, pesquisar a natureza com toda a sua beleza e complexidade, como uma dádiva divina e fonte inesgotável de novos conhecimentos, valendo-se da metodologia científica. É incrível, é uma motivação interessante. Um ateu realmente irá estranhar isso, mas essa motivação ela existe, é real e faz realmente sentir o cientista encorajado a fazer pesquisas, mas ao mesmo tempo ele reconhece o que está por detrás dessa natureza tão exuberante, tão complexa e que interage tão facilmente com a mente humana. Como eu consigo compreender? Parece que ela foi feita para eu compreender. Vantagem 3. Esse mesmo cientista, ao estar em contato com a verdadeira fonte de sabedoria, certamente será grandemente beneficiado com a mais completa liberdade interior, tão necessária para o trabalho científico e perfeitamente garantida pela religião bíblica. Liberdade interior, liberdade intelectual. Eu vejo que isso falta na vida de muitos cientistas hoje em dia. Se você realmente coloca uma abordagem um pouco diferente, você vê as mentes sendo bloqueadas, não existe liberdade intelectual. Alguns acham que ser um cientista ateu é ser neutro, de forma alguma. Eu vejo dogmatismo muito forte na visão ateísta da realidade, nas afirmações de muitos cientistas ateus. Então, na realidade, a liberdade interior é garantida pelo criacionismo. Você tem liberdade, realmente, para ver tudo e assimilar aquilo realmente que faz sentido no campo da ciência e mesmo no campo da filosofia ou de outros conhecimentos não científicos que, em princípio, seriam válidos. Finalmente, uma quarta vantagem. Para o pesquisador cristão, no campo da ciência, a investigação sistemática do mundo natural desperta os mais nobres sentimentos de humildade e admiração, conduzindo-o espontaneamente à adoração do Criador e mantenedor do universo. Na aula passada, parece que fui um pouco duro ao mencionar que Deus pode parecer por alguns, se ele mostrasse o seu poder criador, um Deus se impondo dizendo, eu criei e você tem que me obedecer. Deus jamais faria isso. Nunca faria isso. Ele realmente, conhecendo Deus que eu conheço, pela Bíblia e pelo estudo da natureza, ele jamais faria isso. A imposição não faz parte, realmente, das ações de Deus. E, certamente, a adoração verdadeira a Deus não é algo que parte dele. É uma espontânea, realmente, atitude do ser humano reconhecendo o poder e a bondade de Deus. Isso ocorre, inclusive, na vida de cientistas. Você vai ver cientistas, aqueles pais da ciência moderna, adorando o Criador e fazendo pesquisa científica de ponta. Além daquela afirmação que foi mencionada de alguém dizer que cientistas que viveram na época de Darwin ou depois de Darwin certamente serão evolucionistas, e parece que pouca gente tem o privilégio de escrever alguma coisa científica com a visão não evolucionista, mas eu faço questão que você analise a longa lista de eminentes cientistas atuais que discordam da eficácia dos principais mecanismos evolutivos propostos por Darwin. São chamados dissidentes do darwinismo. Cientistas que lecionam nas melhores universidades do mundo e não concordam com as ideias de Darwin. Estamos chegando ao fim da primeira sessão de
de nossas aulas nesse tema, a controvérsia criacionismo versus evolucionismo. E eu creio que algumas questões ainda ficaram sem ser resolvidas, evidentemente, mas eu creio que você será levado à reflexão a partir daquilo que ouviu e viu. Consideramos realmente que nessa controvérsia existem várias fontes de conhecimento que são utilizadas, não só conhecimento científico, mas conhecimento filosófico, epistemológico, bíblico. Então, nesse contexto, realmente, é que esse assunto deve ser tratado. Bem, quando falamos em princípios do criacionismo, é algo um pouco difícil, porque o próprio termo, por mais que importante que ele seja, evidentemente, cremos num Deus criador como criacionistas, mas o termo ele não abrange toda os fatores realmente que são valorizados pelo próprio criacionismo. Eu creio que nesse sentido o termo evolucionismo parece mais interessante para explicar realmente os principais modelos, as ideias defendidas pelos evolucionistas. No caso do criacionismo, por exemplo, quando falamos no dilúvio, na grande catástrofe, parece que o termo ele fica fora, não é? Então, alguns até propuseram a designação intervencionismo informado, para se referir ao criacionismo, ou seja, a uma intervenção de Deus na história da Terra, né, e é informado, ou seja, é uma intervenção inteligente. Mas eu creio que não há necessidade de mudar. Vamos, então, continuar com o mesmo termo, criacionismo, e vocês irão perceber que são 10 princípios que serão apresentados, e alguns desses princípios eles se fundamentam apenas no conhecimento bíblico, outros mais no conhecimento científico, e alguns princípios realmente consideram os dois tipos de conhecimento. Vamos então para o primeiro princípio do criacionismo. A Bíblia, a mais completa e confiável fonte de informação. Está mais do que claro que as descobertas científicas autênticas jamais irão contrariar qualquer parte da Bíblia. Isso é notório. Não é? A Bíblia não é um livro científico, inclusive boa parte de seus textos colocados em linguagem coloquial, da época que escreveram, mas ainda é um livro atual. Realmente a Bíblia é confiável. Eu creio que qualquer cientista, se dedicasse tempo para estudar a Bíblia de maneira sistemática, ele teria realmente um intelecto mais adequado para a investigação científica. Já colocamos essas 7 evidências da confiabilidade da Bíblia, mas vale a pena destacar a primeira delas, as profecias cumpridas com exatidão. Né? São 7, já consideramos na nossa primeira aula, mas as profecias é algo fantástico. É a história antecipada, é Deus compartilhando com o ser humano a sua onisciência. E isso tem sido descoberto por muitos cientistas e tornado realmente a motivação principal intelectual desses cientistas, o estudo sistemático da Bíblia. Muito bem, vamos então para o segundo princípio do criacionismo, a origem do universo. Estabelecimento e manutenção pelo Deus, Criador, das leis naturais que regem o comportamento da matéria e dos corpos celestes. Eu creio que aquilo que o homem entende, nada mais nada menos do que é a manutenção de Deus, mediante as leis que ele mesmo estabeleceu. Mas a segunda afirmativa aqui é importante. Crer no Criador do universo não significa negar os processos naturais, mas sim um estímulo ou convite para o estudo e compreensão das leis físicas fundamentais, quais sejam força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força da gravidade. Ou seja, o cientista cristão ele vai ser estimulado realmente a se aprofundar no conhecimento dessas leis, dessas forças realmente que regem o comportamento da matéria e do próprio universo. Vamos para o terceiro princípio do criacionismo, a origem da Terra e da vida. Parece uma história, quando se fala em Adão e Eva, as pessoas relatam essa história de maneira pejorativa, como se fosse uma lenda. Não é? Muitos cristãos, até teólogos, consideram realmente que Adão e Eva não existiram. Não é? Mas eu creio que algumas descobertas científicas no campo da genética, a origem do primeiro ser humano, não é? A Eva mitocondrial, não é? E outros aspectos mostram realmente que a origem a partir de um par de seres humanos, quem sabe na região
do Oriente Médio faz um certo sentido, né? Muito bem, nós temos alguns princípios ligados à origem da Terra e da vida. A literalidade da semana da criação, Gênesis 1 e 2, a verdadeira origem da vida, das espécies e do homem. Aqui está o relato, então, de maneira simples e clara. É incrível como as coisas às vezes são complicadas, né? Se tornam complicadas quando o homem realmente foge das explicações verdadeiras. Então, aqui nós temos, alguns vão dizer, mas é simples você fazer isso, é afirmar isso, e a ciência? Qual o problema? A ciência realmente confirma que essa complexidade, que é a própria mente humana, tem que ter um autor, né? E um autor com uma mente muito superior àquela mente criada, que é a nossa própria mente, capaz de realizar coisas fantásticas, mas ao mesmo tempo ignorar a mais importante de todas, que realmente somos seres criados, a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos muito mais parecidos com Deus do que com um chimpanzé. Isso tem que ficar muito claro.